Para começar a falar de Digimon nesse canal, nada melhor do que apresentar o mundo em que tudo acontece. Já comecei mentindo, eu falei mundo, mas o correto seria mundos, porque o mundo digital não é um só. Praticamente cada série, jogo ou mangá diferente trata o mundo digital, sua origem e relação com o mundo real de um jeito diferente. É tipo as HQs da Marvel ou da DC e seus vários multiversos, em que cada linha do tempo tem seus elementos principais, mas os detalhes e acontecimentos mudam de um pro outro. A primeira origem do Digimundo foi dada em Brave Tamer, um jogo do WonderSwan. É dito que o início do mundo digital ocorreu por volta do século XX, com a ativação do primeiro computador no mundo, que consigo criou a dimensão digital. Os computadores seguintes iam aos poucos moldando esse mundo de acordo com o modo como eram usados. Vou mostrar que há muitas encarnações do Digimundo, cada uma com sua história de criação e todas existindo em paralelo com o mundo real. As diferentes séries de Digimon ocorrem em diferentes encarnações desse mundo, mas ainda assim a essência e os Digimon são sempre os mesmos, mudando apenas as histórias, conflitos, locais e modos de acesso desses mundos. Obviamente os principais habitantes desse mundo são os Digimons, mas também se vê peixes e pássaros comuns. Os Digimons e seu mundo geralmente são pouco conhecidos pelos humanos, exceto por aqueles que os criaram nos universos em que essa é a origem ou no geral aqueles escolhidos para visitar o local. Começando pelo mundo de Digimon Adventures e Digimon Adventures 02, os dois primeiros animes. Além desse Digimundo, nesse universo há outras duas dimensões. Uma é um mundo caleidoscópico, que transforma sonhos e pensamentos em realidade, e o outro é um mundo de trevas, um local em que há apenas um grande oceano e torna pensamentos ruins em realidade. O mundo digital está muito ligado a esses outros dois, porque foi do primeiro mundo que surgiu o poder necessário para trazer os Digimons à vida, combinando os dados digitais, pensamentos, sonhos e mitos humanos em forma de Digimons. A vida dos Digimons nesse mundo é cíclica, ou seja, quando ela chega ao fim, os dados do Digimon são reescritos em forma de Digiovo, e ele retorna para a vila primordial. Algumas lendas sugerem que os Digimons malignos não retornam como Digiovo, mas sim vão para aquele segundo mundo de trevas. Os locais desse mundo geralmente têm o nome relacionado à tecnologia e computadores. Além de um grande oceano, há 4 grandes porções de terra nesse mundo. A primeira ilha, a Ilha Arquivo, é a ilha em que os Digi escolhidos foram no primeiro anime, e é a ilha em que Digimon World, aquele do PS1, se passa. Apesar de estar falando de um dos universos, no mapa oficial ela tem uma aparência, no anime outra e a nos jogos se aproxima mais da oficial, apesar de quase sempre ter pequenas alterações aqui ou ali. A segunda ilha que quero mencionar não aparece nesse mapa, o que mostra ainda mais a inconsistência dos mundos digitais. Essa ilha na verdade é um continente, que é o continente servidor. Sabe-se que ele está mais ao leste, mas não é o continente web, e é protegido por King Longmon. Nele se passa o arco do Etemon e do Myotismon em Adventure, e praticamente Digimon 02 inteiro acontece nele. É dito ser o maior continente do mundo digital. Voltando ao mapa, o continente Pasta tem praticamente o dobro do tamanho da Ilha Arquivo. Não consegui encontrar nada sobre ele nos animes, só que a casa de Bairumon, protetor do oeste. A importância desse lugar é que nele acontecem as histórias de Digimon Adventure V-Tamer, e tecnicamente seria o Digimundo real pra gente, porque todos os bichinhos virtuais de Digimon têm como background esse território. Um fato curioso é que dito que os Digimons desse continente são diferentes dos Digimons dos outros lugares, como por exemplo os Metal Greymon e Waymon serem mais fortes que outros do mesmo tipo, mas de outros locais, ou então ser o único habitat natural de Vidramons. Na parte norte desse mapa vemos a Floresta dos Deuses. Há pouca informação desse local, exceto por ser a casa de Shuwomon, uma das 4 bestas sagradas que protegem os pontos cardeais do Digimundo. O próximo local é o continente Web, que também é dito ser o maior dos continentes do mundo digital, mas essa informação entra em conflito com o continente servidor, o que me faz acreditar que ambos seriam equivalentes, mas de sub-realidades dentro dessa realidade do Digimundo que eu estou descrevendo. Nela moram King Longmon em uma torre ao norte e Zukielmon numa torre mais ao sul, sendo eles as bestas sagradas do leste e do sul respectivamente. De novo, o fato de King Longmon morar nessa ilha e na ilha servidor me faz pensar que são equivalentes, mas de realidades diferentes dentro dessa realidade. Por último, há 2 locais no centro dessas ilhas, mas que há pouca informação sobre: Threshold e Vale dos Demônios. Em Threshold está Huang Longmon, o protetor dos 4 pontos cardeais e um Digimon muito confuso por si só. Ele aparece em Cross Wars como uma mera montaria, apesar de ser descrito como o deus Digimon que comanda todos os territórios que falei antes. Ainda tem sua história fortemente ligada a Lucemon, um Digimon importante só no universo de Digimon Frontier, que já vou mencionar. Vale dos Demônios seria a contrapartida guardando o demônio dos Digimons, o Gudomon, que por sua vez teve aparições muito breves em alguns jogos.
A cronologia desse mundo originalmente não batia com a do mundo real. Quando uma criatura maligna veio das terras atrás da parede de fogo, literalmente o Firewall do Digimundo, o tempo e espaço do Digimundo foi completamente distorcido, fazendo ele correr muito mais rápido do que no mundo real. Quando o Pokémon foi derrotado pelos Digi escolhidos na primeira série, essa distorção acabou, e o tempo dos dois Digimundos foi sincronizado de novo, como visto em Digimon Adventure 02. Se o mundo mais canônico já não era complicado o suficiente, as próximas séries de Digimon têm cada um seu próprio Digimundo. O mundo digital em Digimon Tamers é muito diferente do mundo nas duas primeiras séries. Na gênese desse mundo, ele não tinha muita coisa além de um deserto muito extenso. Conforme a tecnologia no mundo humano foi evoluindo, novas camadas foram surgindo nesse mundo digital, sempre se sobrepondo acima desse deserto. Acima de todas as camadas moram as versões desse mundo dos 4 Digimon soberanos. Nas camadas intermediárias é que existem as coisas desse mundo, em pequenos mini-versos específicos, sem que haja um globo, ilhas, mar ou separações claras como nos outros Digimundos de outros universos. O que ocorre é que esse é um Digimundo artificial. Não importa onde você esteja nele, sempre será possível ver um globo de luz, do qual saem raios de código que nada mais são do que as ações das pessoas no mundo real ao usar qualquer aparelho eletrônico. Os Digimons tiveram sua origem com programadores em 1980 que faziam pesquisa com inteligência artificial e que, ao perceber que conseguiram algo próximo dos humanos, deram uma espécie de livre-arbítrio para essas criaturas. Quando esse projeto de pesquisa terminou, os Digimons agora abandonados encontraram por acidente esse Digimundo e passaram a habitá-lo e se desenvolver por lá. Nesse próximo universo paralelo, o mundo digital é dividido em 10 regiões, cada uma representada por um dos 10 guerreiros lendários. Ele é uma dimensão natural como a nossa, e na sua criação houve uma guerra entre Digimons de tipo humano e de tipo animal, que dividiu essas 10 regiões. A guerra só terminou quando Lucemon surgiu e trouxe paz para esse mundo, porém aos poucos ele foi sendo corrompido e tornou-se mal, levando ao surgimento dos 10 guerreiros lendários que protegeriam esse mundo com o poder dos 10 elementos que o compunham. O legal desse Digimundo é que todas essas regiões são conectadas por linhas de trem e nelas correm diversos Treumon diferentes. Nessa encarnação do Digimundo, tudo é feito de Digicode, que é a informação básica de cada coisa existente no mundo, desde o chão até os próprios Digimons. A história desse anime, inclusive, gira bastante sobre isso, os Digimons roubando o código das regiões para usar em si mesmo e ficarem mais fortes. Por outro lado, esse código roubado pode ser revertido na sua função original, e se for o código de algum Digimon e estiver faltando partes, eles se reconfiguram em um Digiovo que será reprogramado por Swammon e reiniciará a vida do Digimon corrompido. Em Digimon Savers ou Data Squad, o Digimundo possui um deus criador, King Yggdrasil, que tem como servos os Cavaleiros Reais, que na verdade é baseado em Yggdrasil, o deus Digimon, em um filme standalone pouco conhecido. Nesse universo, o Digimundo é pouco conhecido e cabe a Dates mantê-lo em segredo e impedir que Digimons venham para o mundo real. Os Digimon dessa realidade parecem maiores que os Digimons vistos antes. Na série, é dito que 10 anos antes de começar, houve uma guerra entre humanos e Digimons em que os humanos invadiram o mundo digital e cometeram um genocídio, e que em gerações seguintes acarretou um ódio extremo dos Digimons pelos humanos. O mundo de Cross Wars fica para outro episódio que falarei dele e de outros mundos fora do anime principal. Agora que já conhecemos a origem de cada um dos Digimundos, vamos ver como eles se conectam com o mundo dos humanos e como os humanos conseguem entrar nele quando precisam. Lá em Adventure e Adventure 02, a conexão entre os dois mundos só era possível através de pontos já existentes. Esses pontos só poderiam ser usados por quem possuísse um Digivice, por isso vimos logo no primeiro episódio que o portal só se ativou depois que as crianças pegaram os Digivices que saíram de lá. Como ou por que esses portais são criados nunca foi explicado, mas em Adventure 02 a gente viu que eles podem ser fechados para nunca mais serem utilizados. No filme pré-anime, não houve uma explicação de como Parrotmon conseguiu cruzar a barreira entre os mundos. Ele simplesmente atravessou um portal que já estava aberto. Em Adventure 02 surgiram as Digiports, programas de computador que faziam essa conexão entre os mundos. A origem deles não é explicada também, só mostra que eles podem ser ativados com os novos Digivices D3. O Digivice antigo não consegue abrir essas portas, mas ele permite que alguém as atravesse se possuir um. Antes dos D3 aparecerem, essas portas surgiam aleatoriamente nos computadores e, de acordo com Easy, essas portas nunca se abriam no mesmo computador mais de uma vez. No segundo filme de Digimon Adventure, Sumemon invadiu a internet do mundo real, e no filme seguinte, a forma evoluída dele se materializou no mundo real através da internet. Em Digimon Tamers, os dois mundos ainda eram conectados por portais, mas dessa vez não era necessário ter um Digivice para cruzá-los. Muitas dessas conexões apareciam aleatoriamente pelo mundo dos humanos, como foi visto na série, uma aparecendo embaixo da casinha que o Gilmon ficava. O problema desses portais é que eles só funcionam em uma direção, ou seja, para voltar ao mundo dos humanos, você precisa de algum método especial. Os Tamers usaram um programa chamado de Ark, que era tipo uma nave, e foi usada para trazê-los de volta para o mundo real. Essa mesma Ark adquiriu consciência como
Digimon e se apegou ao Guilmon e ao Takato, e mais pra frente serviria de transporte pro Dukemon e também para entrar em Crimson Mode. Em Frontier tem o método mais legal de todos. Eu já falei dele quando apresentei o mundo, mas não me canso de pensar no quão interessante isso é. Os Treumon servem de transporte no Digimundo de Frontier, correndo pelos trilhos que estão pelo Digimundo inteiro. De alguma forma, eles também são capazes de correr nos trilhos do mundo real, e é assim que as crianças em Frontier foram parar lá. De certa forma, a estação dos Digimons no mundo real pode ser acessada de elevador, mas somente para aqueles escolhidos que são levados a um andar muito mais fundo do que qualquer outro. Em Digimon Savers, a passagem de um mundo para o outro acontece através dos Digigates. Eles não são tão aleatórios quanto os portais dos outros Digimundos, porque são criados usando máquinas especiais. Algumas dessas são propriedades da DATS. É justamente por essas máquinas que os Digiovos de Digimons agressivos em nosso mundo são reenviados ao Digimundo. Quando um humano atravessa esse portal, o termo utilizado é Digital Dive. Foi assim que um exército de humanos entrou no Digimundo 10 anos antes do começo da série, e entrou naquela guerra com os Digimons. Eu não comentei nada de Cross Wars porque ele faz uma façanha de criar um novo mundo que tem um pouco de cada um e ainda na sua segunda fase misturar tudo e trazer personagens já conhecidos para lutarem juntos. E com a nova série de Digimon recém-anunciada, provavelmente falarei dele assim que mais coisas forem reveladas. Se você curtiu saber mais sobre os mundos dos Digimons que você nem sabia que eram assim, curta o vídeo e mande para algum amigo que também gosta ou gostava de Digimon. Inscreva-se no canal e espere por mais vídeos. Valeu e tchau!